o uso de materiais locais nas embalagens da Natura. E aí eu comecei a investigar isso, fazer uma coisa interessante, para entender então como que a Natura trabalha isso, por que ela trabalha, por que ela não trabalha, e eu trouxe 2 cases para exemplificar isso. Vou falar rapidinho só, para quem não conhece. Então, a Natura é uma empresa de cosméticos, ela foi fundada em 1969, quase uma botica na rua Oscar Freire, e quando ela foi fundada, na verdade, o objetivo era de fazer um cosmético próprio para a mulher brasileira. Então, naquela época, na década de 70, não tinha mercado aberto, nada, então era desenvolver um cosmético que fosse para a pele da mulher aqui do Brasil. E agora, quase 50 anos depois, a Natura está em alguns países da América Latina, está na Argentina, Chile, Colômbia, Peru, México, está na França também, tem um hub em Nova York, e aí recentemente ela comprou uma empresa de cosmética australiana que chama Aesop, faz parte do grupo Natura. E nesse tempo também, eu vou falar daqui a pouco, né? A Natura também ela sentiu quase que uma necessidade de criar uma linha que tivesse os ativos, a gente chama os ativos da BDB, que são os ativos da biodiversidade brasileira. Eu vou contar então que linha é essa. E aí, né, quando a gente fala aqui das 33 comunidades, isso foi resultado dessa nova linha que a Natura quis criar, usando esses ativos da biodiversidade. Aqui são os números da Natura, depois para quem quiser saber mesmo, quer dizer, receita bruta, enfim, número de funcionários, número de consultoras. Eu lembro quando eu entrei eram 600 mil e hoje é 1.400.000. Bastante tempo. E aqui eu vou mostrar rapidinho a linha do tempo, só para ter um pouco de noção do que é a Natura e o que ela vem pesquisando e investigando. Então, né, na década de 60, bem no final, que ela foi criada, eu não mencionei antes, mas talvez a professora não saiba que é uma empresa de venda direta, então, porta a porta. Agora está começando a abrir loja e mudando um pouco o modelo de negócio. Então, a linha Ecos, né, que foi fundada ali em 2000, que eu vou explicar então o que é incentivar o uso sustentável da biodiversidade brasileira. E aí depois, né, as práticas de avaliação de impacto ambiental que a Natura tem para todo lançamento de produto, tem que fazer um cálculo de impacto ambiental do produto inteiro e ele tem que ser menor do que o produto que ele está substituindo. E aí em 2004 ela abriu capital, depois em 2005 veio o projeto de vegetalização de todos os sabonetes, então substituir a gordura animal pela vegetal, isso para todos os sabonetes da Natura. Depois tem a questão do programa de carbono neutro, tem o uso do álcool orgânico, aí tem os materiais, o PET reciclado, então a Natura começou a trabalhar, a fazer pesquisa de materiais reciclados e como é que eles poderiam ser usados. Nossa, tem muita coisa, vou passar, gente. Depois eu vou falar dos biopolímeros, então, o que a Natura está pesquisando. Aí tem projetos de vidro reciclado, enfim. E aí, né, a linha Ecos, que foi essa linha que eu falei, que ela surgiu da necessidade de, naquela época, um pouco antes do ano 2000, ter uma linha que tivesse realmente os ativos da biodiversidade. E aí eu estou falando de murumuru, pripioca, buriti, que mais? Já pego ali a farinha. E aí naquela época a Natura trabalhava com as empresas que fazem os produtos, os ingredientes, então são as empresas grandes, BASF, Cognis, e começou a questionar se ela não tinha esse tipo de ativo. E essas empresas não tinha muito restrito, mas os ativos mesmo da biodiversidade brasileira ela não tinha.
E aí, para lançar essa linha, ela precisou, então, precisou investir muito na estruturação dessa cadeia. Eu estou contando isso para depois tentar fazer um paralelo com materiais. E aí eu digo que ela vem estruturando, porque nunca está completo, desde a década de 90, toda essa questão dos ativos. Então, são mais de 100 pessoas envolvidas. Basicamente, como é que funciona, né? Ela começa a ver um ativo que tem potencial. Então, por exemplo, ela vê a pripioca. Então, a pripioca é uma raiz que está na região tal. Geralmente são o foco da Natura é a região norte do país. Então, ela vê que ela tem um potencial de perfume muito bom, que ela tem um óleo essencial interessante, e aí ela começa a pesquisar isso. E aí, se tem interesse por parte de alguma pessoa que está desenvolvendo o produto dentro da Natura, então ela começa a estruturar a cadeia, que é ver como é que ela pode estruturar essa técnica de plantio, como é que ela pode introduzir as técnicas de cultivo orgânico. E aí, às vezes, uma comunidade que produz, não sei, 10 quilos desse ativo, tem que começar a se capacitar para produzir 200 quilos por ano. Então, assim, é um trabalho que ele envolve muito planejamento. E essa é a parte mais difícil, porque a gente nunca sabe se aquilo vai vender muito, se vai vender pouco, se o projeto vai mudar de rumo no meio do caminho. E você está lidando com a natureza, que você tem que respeitar o ciclo de produção, o ciclo de plantio. Então, por isso o planejamento é tão importante. Então, aqui eu peguei essa foto, né, por causa de alguns dos ativos. Então, essa é como a linha está hoje. Então, você vê os materiais, né, são materiais bem básicos, que também vou explicar porquê. Hoje a gente está trabalhando com PET reciclado, nesses frascos. Nesses frascos aqui. Aqui tem alumínio e polietileno. Quando é possível, a gente usa o polietileno não de fonte petroquímica, a gente chama de polietileno verde, que é o da Braskem. Então, ao invés de ser de origem petroquímica, ele é de cana-de-açúcar. E aqui eu coloquei alguns dos ativos que a Natura vem pesquisando, porque era a minha colinha, que é a guaçatonga, jatobá, capitiu, pripioca, pataqueira, maracujá, sapucainha, cacau e buriti. Então, muitos desses são ativos que eu só tomei conhecimento trabalhando lá dentro. Então, por isso que tem toda essa questão de estruturar a cadeia para conseguir produzir isso e conseguir extrair depois os óleos essenciais para os produtos da Natura. E aí, quando a gente fala em embalagem, né, tem duas frentes, assim, que é a que a gente está trabalhando atualmente. Então, quando a gente fala em material de embalagem, a gente está falando de volumes que são relativamente grandes. Então, é muito difícil eu conseguir trabalhar com material que seja muito artesanal. Vou depois contar um case, né, como que foi isso. Então, hoje a gente está focando em materiais que a gente foca nos materiais locais. Então, isso também é uma dificuldade, porque às vezes a gente tem resinas incríveis, mas que elas são fabricadas parte no Brasil, que depois vai para a Tailândia e vai para a Indonésia e volta para o Brasil. E aí, como a Natura tem essa questão de calcular o impacto ambiental de tudo, muitas vezes o impacto ambiental desse tipo de material não vale a pena quando a gente compara com material que é de fonte petroquímica, por exemplo, né? Então, comparando um biopolímero, que é de fonte renovável, com de fonte petroquímica, às vezes esse biopolímero que é produzido em outro país, ele tem essa rota tão complicada que não vale a pena. Então, a gente acaba tendo uma restrição de materiais. Então, por isso que a gente trabalha hoje, a gente, né, vem trabalhando, tentando melhorar a questão dos materiais reciclados. E hoje nessa linha é o PET, que é o mais usado. E a gente está tentando pesquisar outros materiais que a gente poderia usar sendo reciclados. E aí tem toda uma série de dificuldades por causa dos processos, tem a questão de contaminação, tem a questão de coleta seletiva, que é complicada. E quando a gente fala de artesanal para usar nessa linha, a gente já tentou algumas vezes,
mas tem essa questão que chega até a ser meio violenta às vezes, né? Você chegar para uma cooperativa, para uma comunidade que está acostumada a fazer artesanato e de repente ela tem que produzir 200 mil peças para uma linha por mês. Então eu me pergunto até que ponto isso realmente faz sentido ou não, quando a gente tem esse artesanato. E aí, no caso, né, essa linha aqui ela não existe mais, era uma linha que eu particularmente adorava, chamava Amor América, e eu lembro na época que as pessoas saíram em expedição, com vários pesquisadores, né, saíram em expedição pela América do Sul, vários países, para estudar cultura, estudar esses novos ativos, o que poderia ser essa linha que realmente falasse da gente, né? Então, Amor América. E aí eles encontraram alguns óleos, então tinha Paramela, Palo Santo, para montar essa linha. E teve um projeto que eles fizeram um lançamento e resolveram então fazer um cachecol. Era um brinde não, a gente chama de datas comemorativas, né? Então, Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais são as datas que mais vendem, então geralmente tem um desenvolvimento de algum produto que não é só cosmético. E aí eles resolveram fazer um cachecol, que era feito por uma comunidade de Minas Gerais, e para essa linha. E aí o que aconteceu? Era um cachecol artesanal, eles não tinham tear mecânico, nada. De repente o volume, que era de 15 mil, né, de um dia para o outro, essa demanda passa a ser 60 mil. E aí você está falando com uma comunidade de artesanato que tem as suas, não segue aquela coisa de padronização, de ser tudo igual. Então as meninas, eu lembro das meninas de marketing receber os cachecóis e tinham pontos diferentes, ele era feito no teatro. E eles se questionando, mas como é que eu vou ter um cachecol com um ponto diferente? Isso está mais largo, está mais frouxo, isso aqui está maior, está menor. E ao mesmo tempo também aquela demanda violenta para essa comunidade de artesão. Então, eu fiz questão de resgatar esse histórico, assim, até graças a Denise, que me fez pensar. Porque eu fiquei questionando até que ponto, então quando a gente pensa em materiais, né, eu quis trazer essa questão do artesanato e do mais industrial. Então, para o artesanato, eu fico me perguntando assim, até que ponto valeria a pena ou a gente conseguiria desenvolver esse tipo de material pensando numa lógica de uma grande empresa. É isso.